Mateus capítulo 26, versículo 36. Ele diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Irmão, Jesus, ele sabia o que estava por vir. Jesus sabia das coisas terríveis que ele iria passar, dos males que ele iria sofrer. Então Jesus, sabendo de tudo isso, ele junta os seus discípulos e vai para um lugar separado. Ele vai para o jardim Getsêmani. E a Bíblia diz que ele vai ali para orar. Irmão, nós precisamos entender como Jesus entendeu. Ele sabia que ele ia passar por muita coisa, ele sabia das lutas, das dificuldades, ele sabia dos males que ele ia enfrentar, e para passar isso, irmão, ele vai orar. Ele vai buscar em Deus a força, ele vai buscar em Deus a condição, ele vai buscar em Deus até a mudança para aquela situação. Então nós temos que aprender, irmão. Infelizmente nós também vamos passar por momentos ruins, isso é inevitável. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então, irmão, as lutas, as aflições, as dificuldades, os males, é algo que vai ser inevitável na nossa vida. Então, sabendo que vamos ter estas coisas, o que nós precisamos fazer, irmão, é nos separar para buscar o Senhor, é buscar um lugar separado, é na igreja, é na sua casa, é orar. É orar, estar na presença do Senhor, é buscar a força de Deus, a condição de Deus, para que possa resistir, para que possa vencer, para que possa passar, seja pelo que for. Então nós precisamos fazer como Jesus. Não podemos esperar o mal chegar, não podemos esperar o problema aparecer, não podemos esperar as coisas terríveis acontecer para orar. Não, eu sei que alguma coisa pode acontecer, eu sei que no mundo vai se levantar as lutas, eu vou estar em oração, eu já vou estar no meu Getsêmani. Não, eu vou estar na casa de Deus, eu vou estar no meu quarto, eu vou estar em comunhão com o Senhor, eu vou estar buscando esta força de Deus, buscando esta comunhão com o Senhor. Então não espere o mal vir, não espere o problema aparecer, ore. Esteja em oração, esteja em comunhão com Deus. Jesus está aqui orando. Versículo 37 diz: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus, sabendo das coisas terríveis que ele enfrentaria, ele pega os seus 12 discípulos e vai para o Getsêmani, vai para orar. Quando ele chega no Getsêmani, ele se aparta, ele se separa um pouco dos discípulos, levando com ele apenas três, o Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era o Tiago e o João. E quando eles estão separados, a Bíblia diz que Jesus então começa a se entristecer e a se angustiar muito. Irmãos, primeira coisa bem importante que temos que aprender, irmão, não podemos abrir o nosso coração para todo mundo. Irmão, nem todos estão preparados para conhecer a minha situação, a minha vida. Nem todo mundo está pronto para ouvir os meus segredos. Jesus estava angustiado, estava triste, mas Jesus só vai mostrar esta tristeza e esta angústia que ele está sentindo para os 3 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, mas ele só vai revelar a sua situação, ele só vai mostrar os seus sentimentos para aqueles 3, porque eram mais próximos dele, eram os mais íntimos dele, eram aqueles que já tinham passado outros momentos com o Senhor. Então nem todo mundo está pronto para saber da minha vida, nem todo mundo deve saber do meu coração, dos meus sentimentos, nem todo mundo deve saber das coisas que eu estou passando. Irmão, alguém que além de não me ajudar, pode até atrapalhar a minha vida. Então nós precisamos ter cuidado. Jesus foi para o Getsêmani com 12 discípulos, mas ele só vai abrir o seu coração para 3.
12 andavam com eles, mas apenas 3 ele tinha segurança, apenas 3 ele sentia liberdade para poder abrir o coração, para poder revelar os seus segredos. Então não revele seus segredos para qualquer um, irmão. Não é porque anda com você que você pode falar tudo, não é porque está do seu lado que você pode contar tudo, não. Tem gente que, apesar de andar com você como os outros andavam com Jesus, Jesus sabia que eles não estavam prontos, Jesus sabia que eles não estavam preparados para ouvir, para saber o que Jesus estava passando. Então não revele para todo mundo, irmão. Não fale para qualquer um que você está passando, aquilo que você está vivendo. Nem todos vão entender, irmão, nem todos vão ajudar, e muitos podem até te atrapalhar. Continua lendo, ele diz mais, versículo 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus toma aqueles 3 discípulos e ele então começa a revelar o seu coração, começa a dizer o que está acontecendo com ele. Jesus começa a se entristecer, Jesus começa a se angustiar, e uma tristeza tão grande que a Bíblia diz que era uma tristeza de morte. Mas por que então que Jesus estava passando por aquilo? Por que era que Jesus estava sentindo aquela tristeza? Por que era que aquela angústia estava tomando conta de Jesus? Irmão, porque Jesus era, apesar dele ser Deus, ele estava aqui nessa terra como homem. E como homem, Jesus estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Irmão, como homem, Jesus tinha as mesmas fraquezas que nós. Isso serve para a gente entender que, por mais que a gente seja de Deus, a gente pode em algum momento, irmão, se entristecer. Mesmo sendo de Deus, nós podemos em algum momento nos angustiar. Em algum momento o medo pode querer tomar conta do nosso coração, mesmo sendo de Deus. Por quê? Porque nós somos humanos, e como seres humanos, e como homem, ainda há uma fraqueza em nós. Então nós podemos sim, não é que nós estamos separados de Deus, não, porque não tinha ninguém mais próximo de Deus do que Jesus. Irmão, não tinha ninguém que tinha uma comunhão maior do que a Jesus tinha. Ninguém tinha mais fé do que Jesus tinha. E apesar da fé perfeita que Jesus tinha, apesar da comunhão perfeita que Jesus tinha, aqui estava Jesus se entristecendo e se angustiando, porque Jesus era homem. E como homem, todos nós também estamos sujeitos. Não podemos nos entregar a isso, não podemos nos conformar. Está aqui Jesus orando, está aqui Jesus buscando, porque ele não estava conformado, aceitando aquilo, não. Ele não estava aceitando aquele sentimento. Eu não tenho que aceitar, eu preciso entender, eu estou sujeito. Irmão, eu posso mesmo servir a Deus, não é porque eu não tenho fé, não é porque eu estou afastado de Deus, não, é porque eu sou humano, e como humano eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu não posso aceitar, eu não posso me conformar. Eu não vou me conformar com a tristeza, eu não vou me conformar com a angústia, eu não vou me conformar com medo, eu não vou me conformar com algo, irmão, que eu sei que não é bom, mas eu também não vou me condenar. Eu não vou aceitar a acusação do inimigo contra a minha vida. Não posso deixar o inimigo estar me acusando, me condenando. Porque eu não tenho fé, porque eu acho que eu não me converti, não. Porque se eu tivesse me convertido, você acha que tinha alguém mais convertido que Jesus? Nós precisamos entender as nossas fraquezas e limitações como seres humanos. Não se conforme, mas também não se condene, não se acuse. Você é apenas um ser humano, cheio de fraquezas e limitações. Então Jesus está aqui, irmão, se entristecendo, Jesus está aqui se angustiando, porque Jesus, apesar de ser Deus, ele estava como homem. E naquele momento de fraqueza, de tristeza, naquele momento de angústia, irmão, Jesus tomou uma decisão muito importante. Jesus decide não ficar sozinho. Jesus decide levar com ele os 3 discípulos que estavam do lado dele, que eram mais próximos dele. Irmão, tem momentos que não é bom você estar sozinho.
A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Irmão, tem momentos que você não pode estar sozinho, porque se você cair, você não vai conseguir se levantar. Então não fique isolado, separado, não. Às vezes eu sei que a vontade é essa, a vontade da pessoa não vir para a igreja, a vontade dela ficar em casa, sozinha. Irmão, não caia nisso, não vai nisso não. Não fique sozinho, tem momentos, tem situações que não podemos nos isolar, não podemos ficar sozinhos, nós precisamos de alguém para nos ajudar, de alguém para nos apoiar, alguém para nos dar uma palavra, alguém bom para nos levantar. Jesus não ficou sozinho, não fique sozinho, não fique isolado. Jesus procurou apoio daqueles que eram mais próximos dele, daquele em quem ele confiava. Irmão, procure estar perto de pessoas que vão ajudar, que vão incentivar, que vão ser usados por Deus para te ajudar. Continua lendo, tem mais. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois que Jesus vai para o Getsemane com seus 12 discípulos, depois Jesus separa 3 e vai um pouco mais adiante, aonde ele vai abrir o seu coração, ele vai revelar o que está acontecendo com ele. Depois que Jesus fala, desabafa com os seus 3 discípulos, irmão, Jesus vai um pouco mais adiante, porque Jesus estava ali, porque o que ele queria, irmão, era que mudasse aquela situação. Jesus não queria passar pelo que ele vai ter que passar, então ele vai orar para que, se possível fosse, passasse o cálice, para que, se fosse possível, Deus mudasse aquela situação. Então, para mudar aquela situação, o que ele faz? Irmão, ele vai falar com Deus. Agora Jesus deixa os 3 discípulos e vai adiante para falar com o Pai, porque para alcançar aquilo que ele queria, Jesus sabia, só um poderia fazer, que era Deus. Irmão, chega um momento, você precisa entender que só Deus vai poder fazer algo por você. Ou o que os 12 puderam fazer, foram ir com Jesus para o Getsemane. O que os 3 puderam fazer, foi ouvir Jesus desabafar e abrir o seu coração. Mas para mudar aquela situação, apenas um podia mudar, e esse era Deus. E Jesus entendeu, e Jesus agora vai se apartar para falar com Deus. Irmão, tem um momento que é só você e Deus. Tem uma hora que a gente precisa entender que ninguém vai poder fazer nada por nós, a não ser Deus. Essa é a hora que você se volta para Deus, essa é a hora da tua comunhão com Ele, da tua intimidade com Ele. É para você entender, agora ninguém pode fazer mais nada, agora é só eu e Deus. Jesus se volta para Deus, era só Ele e Deus, e na hora que Ele está na presença de Deus, Ele faz a sua oração e pede: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Como eu falei, Jesus não queria passar pelo sofrimento. Irmão, o cálice é o cálice da ira de Deus. O pecado do homem trouxe a ira. A ira, gente, é a condenação, tá? O pecado trouxe a condenação, que era a ira de Deus. E Jesus, irmão, tomando o nosso lugar, ele vai sofrer esta ira, ele vai sofrer esta condenação sobre ele. E ele não queria passar, porque ele sabia que era terrível aquilo. Ele não queria passar por aquele sofrimento, ele não queria beber aquele cálice. Então ele vai e pede ao Pai: se for possível, passa. Irmão, vá até Deus e apresente a Deus o que você quer. Coloque diante do Senhor qual é o seu desejo, qual é a sua vontade, qual é a tua petição. Jesus está apresentando ao Pai aquilo que ele queria. O que ele queria? Que, se fosse possível, passasse o cálice, que ele não experimentasse aquilo, que, se fosse possível, Deus mudasse as coisas que iriam acontecer. No entanto, eu preciso aprender sempre, irmão, deixe que a vontade de Deus prevaleça. Ele vai apresentar a vontade dele, ele vai dizer: se for possível, passa, mas ele diz: todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Peça a Deus,
Coloque diante de Deus o que você quer. Coloque diante de Deus a sua vontade. Coloque diante de Deus a sua petição. Mas, irmão, deixe bem claro que o que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Irmão, Deus não é contra a tua vontade, não. Deus só não quer que a tua vontade prevaleça a vontade dele. Apresente o que você quer a Deus, mas deixe bem claro: Senhor, que seja a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça, porque por mais que aquilo que eu quero pareça bom, gente, a vontade de Deus sempre será melhor. Então eu vou apresentar a Deus o que eu quero, mas deixo claro: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus sempre será melhor do que a minha. Continua lendo, ele diz mais, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, depois que ele orou ao Pai, Jesus volta aos discípulos. Lembra o que Jesus queria deles? Ele disse: olha, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pegou aqueles 3 discípulos, que era quem ele mais confiava, para que apoiasse ele, para que estivesse com ele, vigiando com ele. Só que quando Jesus volta, irmão, Jesus encontra eles dormindo. Jesus vai repreender, Jesus vai brigar com eles, Jesus vai se dirigir ao Pedro: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar. Ele vai falar diretamente ao Pedro, porque antes o Pedro havia dito: Senhor, se for preciso, eu morro contigo. E agora o Pedro não conseguiu nenhuma hora ficar vigiando com Jesus. Isso serve para a gente entender, irmão, que as pessoas podem falhar com a gente. Podem não, gente, elas vão falhar, até mesmo aqueles que são mais próximos. Elas podem em algum momento, irmão, nos decepcionar. Elas podem em algum momento não corresponder ao que a gente espera. O que Jesus esperava, que eles vigiassem com eles, que eles orassem com ele. Mas quando Jesus volta, ele encontra eles dormindo. Por quê? Porque são humanos também, e como humanos falham, tem defeitos. Irmão, as pessoas vão falhar em algum momento, e às vezes é aqueles que são próximos, é aqueles que a gente confia, eles podem falhar, eles podem não corresponder ao que você espera. Irmão, às vezes a esposa não está muito bem, naquele dia ela não está legal, e tudo que ela espera é que o marido fale alguma coisa, que o marido faça alguma coisa. Minha irmã, infelizmente, nem sempre ele vai corresponder ao que você espera. Ah, porque eu casei errado, é porque esse homem é errado. Não, é porque ele é humano, e todos nós, seres humanos, somos cheios de falhas. Irmão, nós vamos decepcionar alguém, nós vamos frustrar alguém, nós não vamos corresponder ao que as pessoas esperam. Os discípulos, os 3, que eram quem Jesus mais era próximo, agora, irmão, eles não corresponderam, porque as pessoas podem em algum momento falhar com a gente. Agora, por causa disso, elas não prestam? Irmão, esses 3 que falharam com Jesus agora, são os mesmos que vão dar vida por Jesus depois. São os mesmos que vão se transformar em apóstolos, líderes da igreja. Então não entregue, não desista, não abra mão de alguém só porque um falhou uma vez com você. Claro, tem pessoas que têm problema de caráter, aí é outra história. Eu estou falando com pessoas que falham, como qualquer um, como você falha, como eu falho. Então, irmão, uma hora alguém pode falhar, decepcionar. Irmão, não desperdice essa pessoa só por causa disso. Não abra mão só porque falhou com você. Então eles falharam com Jesus. Por quê? Irmão, a carne é fraca, a carne é falha. Então a gente pode falhar, as pessoas podem falhar, as pessoas vão falhar, as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas não vão corresponder a tudo aquilo que a gente espera. Continua lendo o versículo 42, ele diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se
a tua vontade. A oração de Jesus agora é diferente. A primeira oração dele foi: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A oração dele agora é diferente: Senhor, já que esse cálice não pode passar sem que eu beba. Ele entendeu, irmão, que ele precisava beber aquele cálice. Ele entendeu que não tinha como evitar. E agora Jesus está se rendendo totalmente à vontade de Deus. Ele não diz mais o que ele quer, ele já diz: que seja feita a tua vontade. Mas por que agora a oração do Senhor está diferente? Porque ele viu, irmão, a situação dos discípulos. Ele entendeu que nenhum outro poderia fazer o que ele deveria fazer, que nenhum outro poderia tomar o cálice a não ser ele. Ele viu a fraqueza, ele ouviu a falha dos seus discípulos, e vendo aquilo ali, ele entendeu: esse cálice não pode passar sem que eu beba, não. Ele entendeu que nenhum outro poderia beber além dele, nenhum outro poderia fazer aquilo que só ele podia fazer. Irmão, às vezes a gente precisa passar por alguma situação que às vezes não é bom. Jesus não gostou de chegar e encontrar os discípulos dormindo, mas aquela situação que ele enfrentou vai servir para que ele assuma e aceite a vontade de Deus. Vai fazer com que ele tome a decisão de abrir mão da sua vontade para se entregar totalmente à vontade de Deus. Às vezes, irmão, alguns vão precisar passar por alguma situação que não é agradável, vão precisar passar por alguma situação que não é boa, mas que vai servir para que a pessoa possa aceitar a vontade de Deus na vida dela. Situações, irmão, que não serão agradáveis, mas que vai fazer com que a pessoa se volte para Deus. Jesus entendeu: não tem como passar de mim esse cálice. Ele aceita a vontade, porque ele viu a situação dos discípulos. Continua lendo, ele diz mais: e voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: faça-se a tua vontade. Jesus de novo terminou de orar, Senhor, ele aceitou a vontade de Deus, e depois que ele ora, ele vai mais uma vez aonde os discípulos, e encontra-os novamente, só que desta vez, irmão, Jesus não diz nada. Jesus encontra eles dormindo, e Jesus volta e ora as mesmas palavras. Ele volta, ora dizendo: faça-se a sua vontade. Por que agora Jesus não vai brigar com eles? Porque agora Jesus entendeu que aquela obra era dele, que aquela era a missão dele, que não adiantaria esperar dos discípulos. Da primeira vez, Jesus esperou que os discípulos vigiassem com eles, que os discípulos orassem por eles, só que agora não. Jesus entendeu: essa missão não é deles, esta obra não é deles, esta obra é minha. É por isso que Jesus não fala com eles e volta para orar. Irmão, nós precisamos entender que a missão é nossa, a missão é sua, a obra é sua. Quantas pessoas estão aí chateadas, zangadas, porque estão esperando de alguém e ainda não entendeu que a obra é dela. A missão é sua, Deus confiou, foi em você, Deus colocou, foi nas suas mãos. Está aí brigando com não sei quem, está chateado com um, está chateado com outro, mas a obra não é do outro, a obra é sua, a missão é sua. Jesus entendeu que aquela missão era dele, que quem deveria orar era ele, quem deveria cumprir aquela obra era ele. Irmão, somos nós. Não passe para o outro, não espere do outro aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus espera é de você. Queremos que o outro ore por nós, queremos que o outro faça por nós, mas são coisas que Deus espera de nós e não dos outros. Que Deus espera é de você. Jesus entendeu, e depois, quando ele entendeu, não tem mais briga com os discípulos. Continua lendo o versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus, quando vai para o Getsêmani com os seus discípulos, lembra do início? Porque ele sabia das coisas terríveis que ele iria enfrentar,
porque ele sabia dos males que ele iria sofrer. E Jesus vai ali para quê? Para orar, para ver se o Pai muda aquela situação para ele. Irmão, e apesar de Jesus ter orado, ter buscado, irmão, Deus não vai mudar a situação. Jesus vai passar pelo sofrimento, Jesus vai beber aquele cálice. No entanto, uma grande mudança acontece, não na situação, acontece uma mudança em Jesus, porque quando Jesus chegou, lembra que ele estava cheio de tristeza e angústia, uma tristeza de morte. Lembra que Jesus, quando encontrou os discípulos dormindo, brigou com eles, repreendeu eles. Irmão, Jesus agora, quando se levanta, não tem mais tristeza em Jesus, não tem mais angústia em Jesus. Jesus não está aqui mais brigando com os discípulos, ao contrário. A primeira vez, Jesus encontrou eles dormindo, Jesus repreendeu e brigou com eles. Agora, Jesus disse: dormir, descansai. Gente, houve uma mudança, não na situação, houve uma mudança em Jesus, porque Jesus agora, irmão, está se levantando confiante. Jesus está se levantando agora seguro do que ele tinha que fazer, do que ele precisava fazer. Não tinha mais medo, não havia mais angústia, não tinha mais briga, não tinha mais Jesus chateado com os discípulos, zangado, magoado com os discípulos. Tem um Jesus agora seguro, que sabe que precisava fazer aquela obra. Houve uma mudança, não na situação, houve uma mudança em Jesus. E muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus mudança. Queremos que Deus mude a nossa casa, mude a nossa família, mude o nosso casamento. E a gente não entende que a mudança precisa acontecer de verdade. É em nós, somos nós que precisamos de mudança. Muitas vezes, irmão, não é uma situação que tem que mudar, Deus está usando uma situação para que nós possamos mudar. A gente quer que Deus mude tanta coisa e não deixamos Deus mudar o que precisa ser mudado. Estamos aí, irmão, cheios de tristeza, estamos cheios de angústia, estamos cheios de mágoa, cheios de ódio, de rancor, estamos cheios de pecado. Estamos pedindo para o Senhor mudar a situação. Estamos pedindo para Deus mudar a nossa casa, mudar a nossa família, e Deus sabe o que precisa mudar. Jesus orava, queria que Deus mudasse, que Deus livrasse ele, e a única coisa que precisava mudar era só aqueles sentimentos que Jesus estava sentindo, era só a atitude de Jesus que precisava mudar. Irmão, o que precisa mudar é nós, somos nós que precisamos mudar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos. A principal mudança que Deus quer fazer não é fora de nós, é em nós, é dentro de nós que Ele quer mudar, porque a mudança que Ele fizer em nós, dentro de nós, irmão, ela vai alcançar fora de nós. A mudança em Jesus, irmão, provocou a mudança em todos nós. Jesus mudou, Jesus aceitou a vontade de Deus, e a mudança em Jesus, irmão, provocou a mudança na vida de todos nós. A mudança que eu aceitar Deus fazer em mim, irmão, ela vai alcançar a vida de outras pessoas também. Essa mudança vai alcançar a minha casa. A gente quer que Deus mude tanta coisa e não deixamos Deus mudar o que precisa ser mudado, que somos nós. Os nossos sentimentos, as nossas atitudes que precisam mudar. Deixe Deus mudar o que precisa de mudança. Irmão, não é a situação, no caso de Jesus, não era. Ele foi para Deus mudar, e Deus muda. E, gente, Deus pode mudar qualquer situação, mas talvez o que está precisando de mudança não é a situação da sua vida. O que está precisando mudar é a sua vida. E através da mudança que Deus fizer na sua vida, irmão, Deus vai conseguir mudar tudo em volta da sua vida. Deixa Deus mudar o que precisa mudar. Jesus orou a primeira, a segunda, na terceira vez. Quando Jesus levantou, a mudança aconteceu, não na situação, aconteceu nele. O homem que tinha tristeza não tem mais tristeza. O homem que estava angustiado não tem mais. O homem que brigava com os discípulos antes, agora, irmão, está mandando eles dormirem. É a mudança que Deus fez em Jesus. Irmão, nós precisamos deixar Deus fazer a mudança em nós, a mudança na nossa vida.
Irmão, muitos e muitos casos, não é a situação que precisa mudar. Irmão, Deus está usando a situação para nos mudar. E a gente está lutando, pedindo para Deus muda essa situação. E não deixamos Deus mudar quem realmente precisa mudar. Porque se nós mudarmos, irmão, tudo em volta de nós vai mudar. O Jesus cheio de tristeza e angústia, olha a situação em volta dele, brigando, discípulos dormindo, ele brigando, ele repreendendo, Jesus mudado, discípulos dormindo, Jesus dizendo, pode dormir, podem descansar. Acabou as brigas. Antes eles brigavam com os discípulos, agora que ele mudou, a briga acabou. Irmão, se a gente deixar o Senhor fazer a mudança que precisa ser feita, e não é fora, é dentro, nós vamos ver as coisas fora também mudarem. Amém?